Recentemente resumi a saga Cell, e enquanto revisitava aquela história, uma dúvida começou a me incomodar. Afinal de contas, embora ele pareça um inseto, aquele bioandroide é um híbrido Saiyajin. Cerca de 1/3 de sua biologia vem diretamente de Goku e Vegeta, e por esse motivo ele manifestou todas as características essenciais da raça guerreira, ao ponto de se transformar em Super Saiyajin. Quando você entende isso, uma verdade se torna inevitável. Cell nunca viu a lua cheia. Se ele acessa poder Saiyajin, por que não acessaria o mais primitivo e brutal deles? Afinal, já vimos o impacto catastrófico dessa forma na história do universo. Se um Saiyajin comum consegue, por que um híbrido perfeito com o mesmo gatilho genético não conseguiria? O detalhe é que mesmo sem lua no céu, um Saiyajin pode criar uma lua artificial. E Cell com certeza conhece essa técnica de Vegeta. Você já parou para pensar no que aconteceria se, num momento de desespero, Cell liberasse essa energia e assumisse uma espécie de Ozaru mutante? Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o like e vamos logo para esse vídeo. Sabemos que os Saiyajins pertencem a uma raça guerreira e, portanto, estão sempre evoluindo, liberando novas formas e transformações, como o Ozaru e também o Super Saiyajin. De certa maneira, eles mantêm esses poderes ocultos em seu próprio DNA, de modo que seus descendentes geralmente herdam todas essas capacidades. A transformação em Ozaru acontece quando a energia do Ozaru, presente no interior do Saiyajin, começa a ser liberada em grande quantidade. Em geral, esse tipo de energia está concentrado em células conhecidas como células selvagens, algo muito parecido com o que ocorre com as células S, responsáveis por transformar o guerreiro em Super Saiyajin. Por outro lado, as células selvagens se comportam de maneira completamente diferente. Elas aparecem quando o Saiyajin é mais selvagem e violento e se acumulam principalmente na cauda. Quando a lua está cheia, as ondas de luz são absorvidas por suas retinas, e seus corpos respondem a uma reação bioquímica produzida na cauda. É por isso que quando um Saiyajin olhava a lua cheia, liberava todo o poder dessas células que inundavam seu corpo e produziam a transformação, dando origem àquele macaco gigante extremamente poderoso. A razão pela qual Goku e Vegeta atualmente não podem se transformar em Ozaru é simplesmente porque não possuem células selvagens suficientes, já que essas células se acumulam principalmente na cauda, e sem cauda eles não têm acesso à transformação. Mas o que aconteceria no caso de Cell? Seria possível que o bioandroide pudesse acessar esse tipo de poder? A ideia de Cell se transformar em um Ozaru é impactante e até controversa, já que ele não é um Saiyajin comum. Embora geneticamente possua DNA Saiyajin, sua aparência é completamente diferente e imaginar uma forma de Ozaru inseto é no mínimo estranho. No entanto, para sermos justos, precisamos analisar exatamente o caso de Cell e verificar se ele possui todas as características necessárias para desencadear essa transformação icônica e tão comum dos Saiyajins. Os requisitos para se transformar em Ozaru são principalmente 3. O primeiro é que o Saiyajin precisa possuir células selvagens no corpo. Em outras palavras, um Saiyajin excessivamente pacífico muito provavelmente não consiga virar Ozaru, ou poderia até perder a cauda naturalmente, como acontece com os Saiyajins do Universo 6. No caso de Cell, estamos falando claramente de um ser extremamente selvagem. Se considerarmos os Saiyajins mais cruéis e ferozes, Cell se encaixa perfeitamente, já que é um guerreiro implacável que encarna o lado mais agressivo e perverso dessa raça. Portanto, é altamente provável que ele tenha um grande número de células selvagens. O segundo requisito é que o guerreiro possua uma cauda. Embora Cell pareça mais com um inseto, ele de fato tem uma cauda. Se considerarmos que ele segue o mesmo comportamento biológico da raça Saiyajin, podemos supor que essa cauda armazene grande quantidade de células de Ozaru. Cell já demonstrou ter células S, o que explica sua capacidade de acessar o poder Super Saiyajin. Então não seria estranho que também possuísse células selvagens de Ozaru. Por fim, o último requisito para desencadear a transformação é a exposição às ondas Blutz, que são as ondas de luz solar refletidas na lua cheia. Portanto, teoricamente, Cell teria apenas que olhar para a lua.
E durante os eventos dos Jogos de Cell, a Lua existia, então esse requisito poderia ser cumprido. Atendendo todos os requisitos mencionados, a pergunta que fica é: seria possível que Cell realmente se transformasse em Ozaru? Do ponto de vista lógico, a resposta mais provável é sim. Teoricamente, Cell poderia assumir a forma de Ozaru, já que, sendo essencialmente um híbrido Saiyajin, não apenas pode se transformar em Super Saiyajin, como também pode acessar outras transformações, incluindo o Ozaru. Mas se isso é verdade, por que Cell nunca se transformou em Ozaru ao longo de sua história? O que precisamos considerar é algo importante. Cell passou pouquíssimo tempo na superfície da Terra, e é muito provável que nunca tenha olhado diretamente para a lua cheia. Basta lembrar o que aconteceu com Goku. Ele passou anos sem ver a lua cheia, e quando viu, foi por acidente. O mesmo vale para Gohan. Ninguém o alertou sobre a lua cheia, e durante muito tempo ele simplesmente nunca olhou diretamente para ela. Caminhar sob a luz da lua é uma coisa. Olhar fixamente para ela no auge do brilho é outra completamente diferente. Assim, é possível que Cell, no curto período em que esteve na Terra, simplesmente nunca tenha tido a oportunidade de olhar diretamente para a lua cheia. Mas suponhamos que em algum momento, Cell estivesse lutando à noite e coincidentemente fosse uma noite de lua cheia, algo que não acontece com frequência. Suponhamos que isso aconteça e que o terrível Cell olhe diretamente para a lua, ativando o poder das células selvagens. O que aconteceria então? O fato é que se Cell tivesse acesso ao gatilho do Ozaru, ele receberia um aumento imediato e absurdo de poder, algo em torno de 10 vezes sua força base. A partir daí, surgem duas possibilidades possíveis. A mais óbvia seria Cell se transformando em um Ozaru monstruoso, parte macaco gigante, parte inseto, uma criatura colossal e destrutiva, certamente uma das formas mais impactantes que poderíamos testemunhar. Outra alternativa mais coerente é que Cell apenas liberaria o poder dessas células, de um jeito semelhante ao de Broly, que acessa a energia do macaco gigante sem perder a forma humana. Nesse cenário, ele não ficaria gigante, mas ficaria maior e completamente tomado por um poder brutal e destrutivo. Agora, observando do ponto de vista biológico, acredito que a cauda de Cell teria que ser semelhante à de um Saiyajin comum para ativar qualquer transformação ligada ao Ozaru. Isso exigiria que o computador de Dr. Gero selecionasse exatamente esses traços no momento de montar o código genético do bioandroide. No fim das contas, meu palpite é que Dr. Gero concluiu que a forma Ozaru era instável demais e não valia o risco. Por isso, esse gatilho não entrou no projeto, e Cell muito provavelmente não pode acessar essa transformação. Agora eu quero saber a sua teoria. Deixa nos comentários o que você acha sobre isso. Eu vou nessa, e a gente se vê no próximo vídeo.